Oi, pessoal, bom dia. Hoje, 31 de dezembro de 2022, né? Tô meia senhora aqui, deixa eu pegar aqui na caixinha do meu relógio. Às 10 horas e 7 minutos. E nós estamos aqui para agradecer a Deus pelo ano, né? Que se passou, que se finda, melhor dizendo assim. E desde já eu quero deixar, né, com esse início de dia e finalzinho de ano, né, para todos vocês, o recado do coração de Deus, que eu venho guardando, né, selecionando, tá, convocando-os e entregando conforme a medida do anjo, né, a medida do possível, assim que Deus me permite, me dá condições, né? Eu estou aqui, né, para falar para vocês um pouquinho do amor de Deus. Então hoje eu quero mostrar para vocês, né, o início do meu trabalho, que começou no ano 2000, né, e começou assim, ó. Veja se entendem aí. Discerne, tá? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, porque não depende só de mim, uma andorinha só não faz verão, tá? Então, eu quero desde já também agradecer, olha o meu limbo de ser, né? Meu limbo de ser, que eu escrevi há poucos dias, né? Selecionando, assim, alguns poemas, né? Dando graças a Deus, glória ao Deus Pai Todo-Poderoso, né? E identificando, né, alguns problemas, né, exortando na sabedoria que convém aos santos, né, e aos seus seguidores, né, porque todos nós sabemos que o inimigo está aí, está furioso, né, tentando achar uma saída, né, para nos dar um chega para lá, né, e dizer aqui sou eu. Mas Jesus disse assim que Satanás, ele sentou no trono de Deus, mas foi por pouquinho tempo, né? Já já ele vai ser eliminado, irmãos. Eu quero agradecer também, ó, esse aqui foi um dos certificados que eu recebi agora por último, né? Mês de novembro para dezembro, né? Acredito. Mês de novembro, né? Da editora Rubi, por uma participação no livro A Viagem para o Futuro. E esse aqui é o que eu mais amei, né? Que ele fala muito assim sobre o meio, né? Que foi um trabalho ao som da chuva no livro Não Tenha Livros. Esse certificado aqui, inclusive eu vou ler para vocês ele. Certificado de excelência de escrita. Acredito que é uma honra, né, para quem entende do que é história, né, bíblica, do que é contorno, né, ao mundo celestial e vertical. Na minha língua digo horizontal, depois eu vou explicar melhor. Este certificado é concedido a Rita de Cássia Miranda. Este certificado foi ortogado ao selecionado da antologia por seu excelente resultado e conduta autoral. É uma prova de sua competência e mérito na aplicação das palavras que compõem seu trabalho literário. Então, irmãos, é assim. Esse livro aqui eu ganhei, né? Propósito, né? Da coletânea Contos de Lu. E ele é da editora Cogito, tá? Cogito, quase. Então, irmãos, é bem assim o propósito de Deus, né? Ele pediu cerca de cinco poemas, né? Um trabalho com 5 poemas e esses 5 poemas teria que ter, né, uma dissertação, um propósito, né? E para a glória de Deus, né, eu fui aprovada e recebi também um certificado, né, ortogado, né, para a glória de Deus. Então eu sou uma antologista, uma escritora aprovada, né, para a glória de Deus. Porque tá meu nome aqui, né? Pelo menos na antologia, para a glória de Deus, estou falando. Não adianta você querer me confundir, que a palavra de Deus, ela
vem vindo com um propósito maior. Tá faltando um livro, né, que foi uma participação que eu fiz aí em um evento, né, e ele ainda não chegou, que é o da Flip. Foi um stand, né, então ele ainda não chegou. Então eu vou falar hoje acerca, né, do relógio do Apocalipse, que vem vindo aí e que já está, né, entre nós e que já tem nos dado grandes, por excelência, resultados, né? Pelo menos para mim, que segui conforme a palavra do Senhor, né? Conforme Deus me orientou, conforme eu busquei conhecer, entender, né? Eu tive formação acadêmica, né, espiritual, e também tive alguns cursos bíblicos através da escrita, porque a palavra de Deus diz assim: buscai com o conhecimento que vem do alto, mas buscai também com o humano. Então, eu também, né, fiz curso e me preparei acerca da gestão, saúde e meio ambiente, para me saber qual era o propósito de Deus, né? A palavra de Deus lá em Marcos 13:33, ela nos manda vigiar, ela nos manda orar e, acima de tudo, olhar. Então, a gente tem que estar apto, né, para o que está fazendo. Então, eu elaborei, né, nesse finalzinho de ano, dia 31 de dezembro, né, essa orientação para todos vocês, né, acerca do relógio, do trabalhar de Deus, o que Deus vem fazendo, né? Muitas pessoas podem ter se frustrado, irmãos, mas eu acredito que é porque você não deu o lugar devido a Deus. Se você tivesse dado o lugar devido, ela vem vindo uma igreja aí, sabe? Ela vem vindo com prudência, né? Eu acredito, eu tenho certeza que nenhuma igreja vai se levantada, né? Se levantada, né? Só com a sabedoria do alto ou só com a humana. Ela não vai de maneira nenhuma chegar a lugar nenhum. Ela só vai trazer propósitos confusos, não discernido, perseguir, né? E depois fala que está sendo perseguida. E com certeza, se você está agindo criminosamente, né, você vai, né, ser advertido com problemas. Então, eu aconselho a todos vocês, acerca do relógio, 2h15, 3h15, né? Então, é 14h15. Não tem, olha, esse aqui é um livrinho, no qual ele está muito bem selecionado. É uma teologia que eu não estou mais, assim, trabalhando em relação a cursos bíblicos, né? Não sei se nesse ano o propósito de Deus na minha vida, na vida da pastora Rita, que todos chamam de Di, né, que quer dizer primeira, ou seja, pastora, vai ser ensino a palavra de Deus. Então eu só assim, oriento, só alerto, dou um recado do coração de Deus e busquei mais, aprofundei mais assim acerca da literatura, né? A literatura, ela de uma forma geral, ela abrange em todos os sentidos, vamos dizer assim, a todos os sentidos, né? Eu gosto de falar mais explicado, mais discernido, né? Mas ela, por ser prima da língua portuguesa, ela ainda parece que ela ainda é estudada, né? Muitas pessoas dão aula, né? Tem aula de literatura. Muitas pessoas dizem que os poetas, os escritores, né? Eles têm que primeiro, né? Fazer aulas de literatura. Então, a literatura, ela é um livro que ela ensina, né? Ela não é um livro assim que receptor, ela é um livro, né? Orientador, tá bom? Se você ensinar, você fica com distúrbio. Se você aprender, você fica confuso. Então, a literatura, ela é um dom, ela é simplesmente um dom, tá? Você não precisa fazer aquele curso, né, para ser uma professora dele, porque senão você não passa o recado. A literatura é um símbolo, então ela tem que ser respeitada, né? Como a Bíblia Sagrada é o livro mais lido do mundo,
o livro mais observado e mais respeitado, assim tem que ser os escritores que escrevem esse tipo de livro, de escrita, né? Porque eles são a sorte do mundo, são eles quem descrevem o dia a dia, os acontecimentos, eles colocam, né, põem para a história, né, deixam para que um dia lá na frente, no futuro, nosso futuro, né, que são os filhos, né, eles possam buscar no tempo, né, o que foi deixado através dos grandes poetas, viu, de nomes. Entenderam isso? Eu acho que o recado de Deus é esse. Os poetas de nome, porque tem inúmeros, muitos, né, que gostam, mas poucos são os que têm nome. Infelizmente, essa é a verdade, né? Então, como eu havia dito, ainda está faltando algum trabalho. Acredito que ficou para o ano que vem, né? Que hoje é o último dia e não vai chegar mais, porque hoje é sábado, amanhã é domingo, né? Segunda que começa a trabalhar, né? Então, acredito que se tiver que vir ainda, vai ser, né, a partir da semana que vem para lá, né? Hoje é o último dia da semana. Então, vamos falar aqui. Jesus, ele é Senhor do sábado, né? Porque até do sábado ele foi Senhor. Deus fez o mundo em 6 dias. Esse é o propósito do relógio do Apocalipse. É conhecer, é entender. Deus fez o mundo primeira vez, né, na Ásia. Então, a primeira vez trabalhar de Deus foi naquela região da Ásia. Então, Deus fez o mundo em 6 dias. No 7º, Deus descansou, né? Aí vem Jesus e nos diz assim: eu sou o A e o Z, o princípio e o fim. O que Jesus disse? Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Então Jesus passou a ser o primeiro, né? E o último. Jesus o primeiro, né? Jesus domingo, Deus o sábado. Primeiro e último. Então não tem que duvidar que, sem dúvida nenhuma, o relógio do Apocalipse, irmão, de uma forma geral, né? A Bíblia Sagrada está relacionado ao que contém na Bíblia Sagrada, né? Porque as palavras de Jesus se confirmaram, todos nós sabemos disso. Então eu quero dizer assim, eu estou grata, né, ao Deus do céu por tudo que Ele tem feito por mim. Sou serva do Deus Altíssimo, né? E estou à disposição do Santo Espírito, né, para o que der e vier. E até aqui nos ajudou o Senhor. E quero também, desde já, pedir as orações dos irmãos, né, que eu estou fazendo tratamento, né, e eu tenho, assim, uma certa dificuldade, né, de visão. E para que nesse ano, né, ou nesses meses que entra, assim, eu alcance, né, Deus me dá essa bênção, né, de definição, porque eu ainda não posso escrever muito, eu não posso ler, né, porque me dá muito distúrbio, né. E então eu acredito que terminando esse trabalho no qual estou fazendo, né, esse tratamento continuado, assim, se Deus me disse, Deus me revelou, né? Aprenda a conviver com o problema. Então, com certeza Deus vai me dar uma condição, né, para que eu continue nesse trabalho. Então, eu não uso muitas minhas vistas, tá? Eu não enxergo bem. Então, eu quero que os irmãos, né, os pastores, as pessoas que gostam, amam, né, a palavra de Deus do jeito que ela é, me ajude com oração, tá bom? Com discernimento, né? Eu procuro mais pedir apoio das pessoas que têm os dons de Deus desenterrado. O que é dons desenterrado? Dom pessoas que discernem, né, o que Deus está fazendo, né? A pessoa que é chamada pelo Espírito, ela só ouve e obedece a voz do Espírito, tá? Então essas pessoas, elas têm departamento de missões, né? Então eu preciso mais de pessoas que estão à disposição do Espírito Santo. Se for pessoas que estão muito à disposição, assim, da igreja, do seu regulamento, pode dar problema, né? Ela já não é uma pessoa de estudo, né? Não foi uma pessoa que buscou entender, né, os projetos, os planos de Deus para a Terra, né, para conosco,
né? Porque Deus, ele falou, onde tiver 2 ou 3, esse ali está baseado no relógio 2:15, eu estarei no meio deles, né? Então, se Deus falou isso, quem é o homem para se opor? Tá? Então, ele disse também através do apóstolo Paulo, né? Ele disse através de muitos outros discípulos, né? Mas através do apóstolo Paulo, né? Buscai os conhecimentos, né, que vêm do alto, mas buscai também o humano. Porque sem o humano, irmão, sem a sua sabedoria, né, sua leitura, você não vai discernir os propósitos de Deus, porque eu não discernia. Antes, quando eu tinha só o conhecimento assim, bíblico, né, batizada com o Espírito Santo, né, respeitava muito os regulamentos da igreja, tanto é que exigia mais do que já tinha, entendeu? Eu era uma pessoa muito confusa, né? Eu tive problema de desvio de mente, eu jejuava muito, eu orava muito, né? Mas tinha muito avivamento, mas eu não tinha conhecimento do que Deus queria fazer. Então eu fazia confusão, né? Eu me chocava com os membros da igreja, né? Até com os pastores, porque assim, diretamente com pastores não tive muito problema, mas mais com obreiros, né? Aquela classe assim que só vê o sangue de Jesus tem poder, né? E clama, 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 né? E não vigia, né? Muitas vezes você tá batendo, né? E não vê que Deus pode estar te respondendo. Por isso que, né, João, ele olhou para trás, né? Tem que olhar também para ver, Deus pode estar te respondendo através de uma pessoa que você não está esperando, né? Então é assim o trabalhar de Deus. Então, se você tá com atenção no que Deus está fazendo, né? Se você é um conhecedor da palavra de Deus, com certeza você vai discernir Deus até quando ele toca numa pedra, tá bom? Então, põe o seu coração, né, a entender o seu chamado, tá? Não põe o seu coração para entender o que você tem vontade de fazer. Muitas vezes o que você quer fazer não é o que Deus tem para você, tem preparado. Então, por isso que muitas pessoas sofrem lutas, né? Passam perseguições, ficam até enfermos e não sabem, eu vou retirar o enfermo, sofrem lutas e perseguições e não sabem por quê, né? Muitos falam que estão passando provas, né? Mas é porque você não está entendendo o chamado. Porque Jesus disse claro que o jugo dele, né, é suave, o fardo é leve. Então você está passando prova por quê? Né? Então Jesus, ele veio colocar a terra, eu creio, eu penso assim, né, em orientação, distinção, né, a Bíblia fala. Por quê que Jesus disse isso, né? Jesus, ele é conselheiro, ele é Senhor do sábado. Tá bom? Eu vou deixar essa palavra para você, porque eu não vou ficar explicando, porque senão você só fica, né, escutando e não busca conhecer, né, a palavra de Deus como ela é. Jesus, ele é Senhor do sábado, viu? Jesus, ele é Senhor do sábado, é ele que manda, tá? Então, irmãos, não adianta você falar que Deus está acima de tudo, né? Mas se você se põe no lugar dele, nada se cumpriu mesmo, né? Vamos lá. Eu vou terminar, falar assim um pouquinho. Tô olhando ali no relógio, né? Tá ali a câmera que tá filmando ali. Os minutos, não sei quantos minutos ela índice. Ela grava. Então, na ilustração cai o temporal, né? Na minha simplicidade, eu quero que você não olhe, né, para o eu ser morena, mas eu acredito que Salomão, quando escreveu Cantares, eu não ia nem dizer quem escreveu o livro de Salomão, né? Quem escreveu Cantares, né? Eu acredito quando o autor ali escreveu, né? A vinha que me pertence eu não guardei, a vinha que minha mãe me deu, a que me pertence eu não guardei, né? Por isso não repare, né? Por eu ser morena, né? A vinha que me pertence eu não guardei. E foi porque... Deixa eu ver se dá tempo, irmãos. Eu tava olhando ali a cor. Deixa eu ver se dá tempo de eu ver. Como eu disse pra vocês, por tá faltando, assim...
eu tenho que, lente de contato, eu não tô conseguindo registrar, fazer muitos registros na minha mente. Então, eu tenho sempre que estar atenta, né, com algum lembrete. Vamos ver aqui. Alguém tá perguntando quantos graus eu uso. Nem vem no caso isso, né? Eu acho que é 8, deixa eu ver. Não sei se é 8, se é 1. Onde ele diz, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém. Não olheis para o eu ser morena. Aqui Isso. Ó, primeiro cântico. É maravilhoso isso aqui, tá? Cântico dos Cânticos de Salomão. Sei que eu tô fazendo, mas eu vou falar alguma coisa. Primeiro canto. Esposa, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome. Muitas vezes a gente sai por aí, né, evangelizar, levar a palavra, e já não é assim tão saudável, né? Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apresse-me, apressemo-nos, não é apresse-me e nem apresente-me, leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Apressemo-nos, coro, todos juntos. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Não é sem razão que te amam. Olha a resposta. Continua a esposa falando. Eu sou morena e formosa. A esposa representa a igreja. Ó filhas de Jerusalém. Filhas, né? São as que compõem. Como as tendas de Quedar. A esposa, né, que representa a igreja, é como, vamos dizer assim, Abraão. Né? Ló era o seu irmão. As filhas, né? Ele era sobrinho de Jerusalém. Então, a igreja, a chamada, né? Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém. Ela não disse eu tô feia, eu tô formosa. Como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. Então, os filhos de minha mãe, que ela amamentou no seio, são o mesmo propósito, né? A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Então, quem discerniu esse canto de Salomão, irmãos? É um propósito, olha a resposta do esposo dele, né? Se tu o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos, junto à estenda dos pastores. Alguém uma vez me chamou de cabrita, irmã. Essa pessoa blasfemou até contra o Espírito de Deus, porque é um propósito de Deus. Então, se, né, eu fui, por Deus, chamada para um outro propósito, foi para apacentar os cabritos. Não foi para se prostituir, e não porque eu sou uma cabrita, e não porque eu sou rejeitada. Né? Então, não olhe para eu ser morena. Então, a ordem do esposo foi essa. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos. Ela é considerada assim, ó mais formosa entre as mulheres. Então, entre as igrejas, né? Sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores, que fez o mesmo chamado, né? Que fez através da ordem de Deus a mesma coisa que a esposa legítima. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha.
Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites. O teu pescoço como escolares, enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Então, essa é a ordem de Deus para a sua eleita, entendeu? Então, a sua eleita que ela pôs, né, como mais formosa entre os pastores, né, no qual pode estar havendo assim uma certa, como se diz, desavença por não estar entendendo, né? Então, desde já, eu quero deixar claro, né, para todos que a palavra do Senhor foi para mim como um prego de prata bem fixado, porque ele honrou, né, a minha fé, ele honrou a palavra dele quando me disse: buscai conhecimentos gerais. Há cerca de 22 anos atrás Deus me falou isso. Então Deus tem me respondido à altura, e ainda está faltando a resposta de Deus, e ainda está faltando, e muito, está faltando carro, está faltando casa, está faltando bens que está por aí, que Satanás, né, pôs a mão. Vocês vão ver, vocês vão caminhar comigo, você que caminha comigo, que conhece, né, o meu batalhar, o que eu fiz, o que eu faço para Deus, né? Você que me chamou de cabrita, que vocês me usam para isso, que eu só sirvo para isso, né? O Senhor vai te fazer entender melhor, tá? O propósito dele na vida da irmã Rita, e eu acredito que você vai sentir, né, aí na tua alma, no teu coração, e pedir perdão para Deus, para que Deus tire esse vendaval que tá na tua vida e na tua igreja, tá bom? O teu ministério não tá indo bem, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque você está julgando a pessoa que está acima de você, que foi chamada para esse trabalho, para esse batalhar, para essa luta, né, que é uma luta, né? Então eu vou orar, né, acerca das nossas entidades, né, para que nossas leis, para que Deus os proteja e os livra, né, das perseguições também, e dê segurança, tá bom? Assim como nós precisamos, né, todos os propósitos de Deus na Terra que estão ligados a 360 graus, né, ao Ocidente, está precisando sim de apoio, tá, religioso, apoio em religião, né? E a Igreja do Senhor está aí para te dar mais orientação, tá? Beijo no coração, a paz, e desejo a todos um feliz ano novo, né, que se realize, né, com mais prudência na sua vida, a partir do momento que se dê, né, o direito, o legado a Deus, né, a glória para Deus, tá bom? Paz, beijo no coração, beijo, amor.